Cadê, Pedro? Você? Tá abrindo a câmera. Ah, sim. Ah, sim. Bom, mas hoje vai ser tranquilo, tá? Prometo. Não tem muito bichinho nojento, não, até porque tem alguns hoje que a gente até come, tá? Então vai ser tranquilo, tá Ufa, bom? tia, que alívio. Bom, na semana passada, então, nós começamos o último capítulo, né? Que falava sobre a parte ainda dos invertebrados, dos animais invertebrados. Aí nós corrigimos uma atividade e depois começamos a falar sobre o grupo dos anelídeos. Aí eu falei para vocês que os anelídeos, eles recebiam esse nome porque o corpo era molinho e formado por anéis. Lembram disso? Sim. Uhum. Aí nós vimos Sim. 3 classes diferentes. Esse filo anelídeo, ele é dividido em 3 classes diferentes. A classe das oligoquetas, que era a classe das minhocas, dos poliquetas, que era aquele neres, que era do mar, e vimos também a classe dos irudinhos, que era da sanguessuga, que alguns alunos aí estavam a fim de saber, né? E aí eles são classificados nessas 3 classes por conta da quantidade de cerdas que eles têm no corpo. Aline, Oi. Thiago falou que Julie não vai poder participar porque ela levou o cachorro dela no veterinário. Ah, tá. Tô vendo aqui no chat. Tá bom. Ok. Tá bom. E aí eles estão classificados em 3 classes diferentes por conta dessa quantidade de cerdas que eles podem ter no corpo, tá? Alguns podem ter poucas cerdas, que é o caso da minhoca. Alguns podem ter muitas cerdas, que é o caso do Neres, que a gente viu que o corpinho dele... Deixa eu até achar aqui a foto, ó. Aquele bichinho do mar. Ele é cheio de cerdinhas. E tem também alguns que não têm cerdas nenhuma, que é o caso da sanguessuga, tá? Então, por isso que esses animais, eles estão organizados assim em 3 grupos diferentes, não está todo mundo no mesmo grupo, ok? A classe que a gente, desculpa, o filo que a gente vai ver agora, ele também é arrumado assim, em 3 classes diferentes, tá? Nós vamos ver agora o grupo dos moluscos. Vou colocar lá no chat, ó, para vocês não se perderem. Na página 250. Procura lá onde está, a página 250. Que é o grupo dos moluscos, tá? Por que eles recebem esse nome? Essa é sempre a primeira pergunta que a gente vai responder. Toda vez que a gente estuda um grupo diferente, a gente tenta sempre associar o nome do grupo a alguma característica que ele tem, tá? E o grupo dos moluscos recebe esse nome por conta de possuir o corpo mole, tá? Então, ó, molusco, corpo mole. E geralmente está associado ao corpo desses animais, que é mole, uma concha, com exceção de alguns, tá? Alguns não vão ter concha, mas a maioria dos casos aqui nós vamos ver uma presença de concha. Para que serve essa concha? Vai servir para proteger esse corpinho mole desses animais. Toda vez que eles se sentirem ameaçados em alguma situação, eles vão se esconder, eles têm essa conchinha para eles se esconderem dentro da conchinha, tá? Então, é a primeira característica que a gente está vendo. Bom, aí, nesse grupo, nesse filo, ele está organizado em 3 classes diferentes. Que classes são essas? Nós temos os cefalópodes, os gastrópodes e os bivalves.
Aí vocês já devem estar pensando assim, meu Deus, vem a professora com um bando de nome de novo, né? Mas é o nome do grupo desses animais. Quem faz parte desse grupo dos cefalópodes? Nós temos aí no cefalópodes o polvo, que vocês conhecem bastante, a lula, que também já ouviram falar, e um outro animal, que é o náutilo. Esse vocês não ouviram falar muito, não. E nesse livro, por coincidência, não tem a foto dele, tá? Existem alguns livros que colocam a foto do náutilo, mas vocês podem pesquisar depois na internet. É, Nautilus, isso mesmo, tá? Ele é como se fosse um caranguejo, não, um camarão, só que grande, tá? Só que o camarão não tem uma concha, e ele tem uma concha grande. Caraca, ele é mó bonito, tia. É bonito, é. Já viu ele? Ele é Aham. bonitão. Aham. Toda vez que ele se sente ameaçado, ele vai e se esconde dentro dessa concha. Tá? Depois vocês procurem na internet, vocês vão achar cada foto linda, porque ele é bonito mesmo. Só que ele é grande, ele parece um pouco com um camarão, a parte do corpo dele fora da concha, né? Tirando a concha, que o camarão não tem a concha. Só que é maior, o camarão é pequeno. Mas ele é bem bonito, sim. E a lula e o polvo, vocês já ouviram falar, de repente já até viram em mercado de peixe, quando a gente vai em mercado de peixe, sempre tem lula e polvo. É bem fácil da gente ter contato com esses dois. O que a gente precisa saber desse grupo aí, ó? Eles têm um corpo formado por 3 partes, tá? Vai ter uma cabeça, geralmente uma cabeça até grande, né? Avantajada. Vai ter um pé e vai ter uma massa visceral, que é onde vão estar os órgãos deles, tá? No polvo, como está na foto aí, da página 250, nós conseguimos visualizar essa cabeça, que é bem desenvolvida. No grupo dos invertebrados, ele é o que tem o maior cérebro, né? Uma cabeça assim mais avantajada por conta disso, de todos os invertebrados. Tem tentáculos, olha só, tá mostrando aí na foto vários, e em cada tentáculo tem um monte de bolinha, ó, nos tentáculos, que é chamado de ventosas. Isso vai ajudar, o tentáculo com essa ventosa vai ajudar o polvo a pegar, a capturar a sua presa com mais facilidade, tá? Ele enrosca com o tentáculo a presa e essas ventosas fixam melhor a presa ali, tá? Outra característica também que eles têm, mas aí é uma característica de defesa, né? É que ele possui uma bolsa de tinta. Não sei se vocês já ouviram falar. E quando a gente compra esse polvo para comer, né? Quem gosta, tem que tomar cuidado com essa bolsa de tinta. Geralmente, no mercado de peixe, eles já fazem isso tudo para a gente. Quando a gente compra, já compra sem essa bolsa de tinta. Porque essa bolsa de tinta não pode estourar, porque é uma tinta tóxica, e aí acaba passando essa toxina para a carne do polvo, e aí se a gente comer, a gente vai se sentir mal. Então, eles retiram com todo o cuidado essa bolsa de tinta para que ela não estoure ali dentro do animal, né? E a gente se infecte depois. Aí, mas na natureza, eles têm essa bolsa para eles terem uma característica de defesa, para eles se defenderem. Toda vez que um predador dele quiser atacar, o que ele faz? Ele libera na água essa bolsa de tinta, que é uma tinta escura, preta, né? Ele libera na água e aí a tinta começa a se espalhar na água e forma como se fosse uma nuvem preta ali na água.
Com isso, o predador vai ficar confuso, porque não vai conseguir ver nada, e com isso ele já, ó, foi há muito tempo, porque eles nadam muito rápido, tá? Tanto a lula quanto o polvo. Eles têm uma locomoção bem rápida. Já viram isso na televisão? Estão comentando aí que já viram na televisão. Isso é bem legal. Então, é uma característica própria dele, né? Ele precisa se defender de alguma forma, e aí a defesa que eles têm é essa bolsa de tinta. E aí o predador fica perdido lá, porque enquanto tá aquela água lá toda misturada com aquela tinta preta, ele já conseguiu fugir há bastante tempo. Outra característica também que eles têm, esse aí até tá com uma cor assim mais chamativa, mas eles também se camuflam no fundo do mar. E aí eles imitam pedras, né, para também fugir de predadores. Então, eles procuram lugares escuros para que eles disfarcem ali no ambiente e o predador não consiga visualizar eles. Também é uma característica deles também. Bom, no outro grupo, outra coisa antes da gente passar para os gastrópodes. Alguém sabe me dizer a diferença de um polvo e de uma lula? Comendo assim, o gosto não tem muita diferença, não. Assim, visualmente olhando, vocês sabem me dizer? Não, tia. É isso que eu me perguntando. A lula, ó, o polvo está na 250, a lula está lá na 253. Coloca lá para vocês compararem. Vê se vocês conseguem descobrir uma diferença muito importante que eles têm. Quem arrisca um chute? Eu acho que a Lula não tem essa cabeça grandona atrás. Então, uma das diferenças é o formato da cabeça, realmente não tem, né? A lula, ela tem uma cabeça meio que triangular, o polvo Tia, não. também a quantidade de tentáculos. Muito bem, isso aí, Pedro, era isso que eu queria. A quantidade de tentáculos, tá? No polvo, ele vai apresentar 8 tentáculos. E a lula vai apresentar 10 tentáculos, tem 2 a mais do que o polvo, certo? Então, agora vocês já sabem, além do formato da cabeça, né, que também é bem diferente, a quantidade de tentáculos é diferente. Embora eles estejam no mesmo grupo, a quantidade, na mesma classe, a quantidade de tentáculos é diferente, certo? Muito bem, Pedro. Na 251, vai falar sobre a classe dos gastrópodes. Essa classe estão os famosos caracóis, lesmas e caramujos. São 3 animais nessa classe, tá? O caracol e o caramujo vai ter essa conchinha para proteger o corpo. A lesma não tem essa conchinha. O corpinho dela é só aquela partezinha molinha. Ela não tem proteção nenhuma. Então, o cuidado dela tem que ser maior, tá? Uma característica também bem marcante desse grupo é que eles não gostam de ambientes muito quentes, tá? A gente pode encontrar algumas espécies de caramujos na água, no ambiente aquático, mas podemos encontrar também no ambiente terrestre. E temos aí o caracol no ambiente terrestre e a lesma também no ambiente terrestre. Porém, sempre procurando um ambiente terrestre úmido e sombrio, sempre com sombra. Você não vai ver uma lesma lá no jardim pegando sol lá, se esturricando no sol, não vai ver. Por que que não vai ver esse tipo de comportamento? O corpo deles, como eu falei, como é muito molinho, quase todo o corpo dele, a composição do corpo dele é formado por água.
Então, eles têm uma facilidade muito grande de perda de água no corpo. Então, por isso que eles não gostam do sol. Que o sol, quando bate neles, vai liberando essa aguinha do corpo deles. E aí vai chegar uma hora que eles vão morrer, tá? Outra coisa também, quando a gente quer se livrar de um caramujo, principalmente o africano, né, que quando chove por aqui aparece um monte, quando a gente quer se livrar dele, a gente joga sal em cima dele, já viram? Já. Sim. Ele faz até um barulhinho no corpinho dele, ele faz tipo que um gritinho, né, quando a gente joga o sal. Por quê? Porque ele está perdendo toda a água do corpo dele. E aí, o sal, ele desidrata o corpo desses animais. Então, se a gente quiser matar um caracol, um caramujo ou uma lesma, a gente joga o sal, porque o sal desidrata, tira toda a água do corpo dele e aí vai matar ele, tá? Alguém? Alguma coisa? Não? Bom, outra coisa também importante desse grupo. Como eles têm esse corpinho molinho, quando eles precisam se locomover, eles liberam por baixo do corpinho deles um muco, tá? Um líquido, que é justamente para facilitar a locomoção deles. Então, eles deslizam com mais facilidade, certo? Então, eles produzindo esse muco, eles não se machucam na hora de se locomover de um lugar para o outro, porque eles andam sobre pedra, sobre o solo, né? Então, eles produzem esse líquido e aí eles vão rastejando por cima desse líquido, tá? Que é chamado de muco. Outra coisa que está mostrando aí também, nós temos aí, ó, na foto, a presença da concha, só na lesma que não tem. Aí temos aí o corpinho, né? Que é chamado de massa visceral. Temos aí, ó, os tentáculos, tem 2 na frente e 2 em cima. E na ponta dos que estão em cima, os olhos. Esses tentáculos de baixo, que são menorzinhos, eles servem tipo para uma. Ai, fugiu a palavra. Detectar alguma coisa? Sensação de tato, tá? Para eles perceberem o que tem à frente deles. E aí, na pontinha, ó, desse tentáculo, tem tipo que um sensor, justamente para eles verificarem o que estão à sua volta, de preferência na sua frente também. Pertinho do tentáculo, ó, tem a boca, que na verdade é formada, olha só, parece uns dentinhos. Esses animais são os animais que mais têm dentes. E essa composição é chamada de rádula. Quando eles precisam se alimentar, eles raspam, eles vão andando e vão raspando o solo em busca de restos de alimento ali que estão no solo. Então, por isso que esses pontinhos branquinhos, tudo isso aí é dente, tá? Então, isso é a título de curiosidade. Em alguns documentários, quando a gente assiste sobre esse grupo, sempre fala isso, que são os invertebrados. Na verdade, invertebrados e vertebrados, porque de todos os vertebrados, eles também são os que possuem o maior número de dentes. Que são todos esses pontinhos brancos aí. São mais de 2.000 dentinhos, tá? É o animal que mais tem dente. E essa composição toda é chamada de rádula, que aí eles vão raspando o solo e vão se alimentando. Também é uma curiosidade desse grupo. Bom, na última classe desse grupo dos moluscos estão os bivalves. Esse também tem bastante curiosidade para a gente saber. Primeiro de tudo, o porquê desse nome?
tá? Esse grupo, ele recebeu esse nome por possuir, em vez de uma concha, duas. São duas partes. A parte da concha deles é dividida em duas partes. Eles são assim, ó, tá? Cada parte é chamada de valva. Então, se são duas valvas, quando se unem, bivalve. Recebeu esse nome por conta disso. Bivalve, duas valvas, tá? E aí, aqui em volta, é bem fechadinho, como se tivesse uma cola ali, fechando as duas partes da concha. E dentro da concha tá o bichinho, igual tá mostrando aí, ó. Tia, aquele bichinho que a gente vê na praia às vezes, que tem gente que chama de marisco, marisco, eu acho. Isso é um bivalve. A gente come um bivalve, que é o marisco, ou o mexilhão, né? Pode ser chamado de marisco ou mexilhão. Uhum. Outro exemplo também que a gente come é a ostra. A ostra também é um bivalve, e a gente também come, quer dizer, algumas pessoas comem. Eu não tenho muita coragem de comer, não, E tia, muito gostoso. dependendo de como ela é coletada, né, no fundo do mar, alguns pescadores, em vez de ir no fundo do mar coletar tanto o marisco quanto a ostra, tem que ser pego no fundo do mar. E alguns pescadores recolhem de cascos de navios, que eles grudam no casco do navio. E aí, o que que acontece? Esses animais, eles podem estar com óleo de navio dentro. E aí, quando a gente come, a gente passa mal pra caramba. Então, na praia, eu não costumo comer, não. Por quê? Porque eu não sei a procedência desse animal. Eu não sei da onde que pegaram ele. Então, eu prefiro não arriscar, porque se coletarem do casco do navio, daquela parte de baixo do navio, né, e eles forem lá pegar, que eles grudam ali, pode ter presença de óleo de navio dentro do bichinho, entendeu? E aí contamina esse bichinho. O óleo é uma substância Tadinho. tóxica. Então eu prefiro não comer, mas já vi várias pessoas passa aquele moço com aquela bandeja na praia cheia de ostra ali. Eu já vi um monte de gente comendo, né? Coloca limão e come. Mas eu não tenho coragem de comer assim, tá? Imagina, tia, você descobre que você comeu um negócio cheio de petróleo. Aí faz mal a gente. A gente tem uma tipo de uma intoxicação alimentar. A gente não morre, não, tá? Mas vai ter uma intoxicação alimentar e aí vai ter que ficar indo no banheiro várias vezes, pode dar vômito, pode dar diarreia, é bem complicado, tá? Mas é desse grupo aí sim, tanto o marisco quanto a ostra, tá? Estão falando aí do tatuí, né? O tatuí, ele não é desse grupo, não, mas a gente já vai chegar nele, que é o grupo dos crustáceos, que é o grupo do camarão. Ele é primo do camarão, na verdade, tá? Ele está no mesmo grupo. Tatuí, camarão, siri, lagosta, caranguejo, todos esses estão no mesmo grupo, tá? É o grupo dos crustáceos. A gente já vai chegar já a comentar sobre eles também. O tatuí, quando eu era criança, eu comia de monte, porque eu tinha uma amiguinha que o avô dela era pescador e toda vez que ele ia na praia, ele levava uma garrafa e trazia um monte de tatuí para casa. Aí eu lembro que a filha, né, a mãe da minha coleguinha, lavava aquilo tudo, botava num escorredor de arroz, lavava aquilo tudo, depois fritava, e aí eu comia como se estivesse comendo camarão. É muito bom, Mas tia. Tem gosto de batata frita. é muito bom, só tem que lavar bastante, porque senão você sente ainda um pouquinho de Barulhinho. areia, né? Aquele barulhinho da areia. Tem que lavar bem. Mas é gostoso igual o camarão. Quem gosta de camarão vai gostar de tatuí, que é bem gostoso. Eu Mas não como agora, tatuí. com a poluição, com essa destruição da natureza, hoje em dia a gente quase não vê mais esses bichinhos na praia.
Antigamente, quando eu era criança, eu ia à praia e tinha muito. Hoje em dia, eu quase não vejo. Muitos já morreram e a gente poluindo o mar acaba matando sem querer esses animais também. Eles vão sumindo sem querer. Bom, outra curiosidade, né, desse grupo dos bivalves, além da gente utilizar eles na alimentação, é a formação da pérola. Alguém sabe me dizer como que uma ostra produz uma pérola? Não são todas as pérolas que têm não são todas as ostras que têm uma pérola. Como que a ostra consegue produzir aquela pérola ali dentro dela? Comendo areia. É mais ou menos isso. Vamos lá, então. João Pedro colocou comendo areia. Bom, eu falei para vocês que a ostra tem duas conchinhas, né? Duas partes. E que essa parte de volta, ela é bem coladinha, né? Ela é bem fechadinha, para que nada incomode o bichinho que está lá dentro, tá? Aí, a ostra, que tem esse bichinho lá dentro, produz uma substância líquida, tá? Que protege caso alguma coisa entre ali dentro da concha. Como o João Pedro falou, pode ser um grãozinho de areia, um grãozinho só. Se tiver algum buraquinho nessa junção, né, das duas conchas, tá? Estão perguntando se a pérola é um ovo? Não, não é um ovo, não. Vocês já vão saber o que que é. Então, se nessa junção aqui tiver algum buraquinho que um grãozinho de areia entre ali, essa ostra ela vai produzir essa substância líquida, tá? Que é chamado de nácar, o nome. Ela é uma substância líquida, assim, com várias cores. É um líquido fultacor, com várias cores ao mesmo tempo. E aí, para não machucar, para esse grãozinho de areia não machucar esse bichinho, ele começa a secretar esse líquido e esse líquido vai envolvendo esse grãozinho de areia. Vai envolvendo, vai envolvendo. Aí envolve uma vez, espera, esse líquido vai se solidificar, vai formar uma camada protetora ali no grão de areia. Aí depois vai fazer outra camada, outra camada, até que forma a bolinha da pérola. Então, a bolinha da pérola era um grão de areia que possivelmente iria incomodar esse bichinho da ostra. Aí, para ela se proteger, ela faz essa substância naturalmente e vai protegendo esse grão de areia, tá? E aí forma a pérolazinha. Quanto mais redondinha for essa pérola, que esse líquido ele vai sendo secretado e vai sendo colocado, né, em volta desse grão de areia. Quanto mais redondinho for essa pérola, maior valor comercial ela vai ter, tá? Se ficar uma coisinha meio que sem forma, aí não tem um valor comercial muito alto, não. Mas se ela ficar redondinha, que na maioria das vezes fica, igual está mostrando na página 252, ó. Tem uma bem redondinha aí. Aí o valor comercial é bem grande. Como que a gente descobre que a ostra tem a pérola? Só abrindo, tá? Aí o pescador ele vai lá pescar, vai coletar essa ostra, vai colocar numa panela com água fervendo, que ela só abre assim com água fervendo, do contrário ela vai ficar colada. Então ele vai colocar numa panela com água fervendo, aí ela vai descolar essa parte de fora, ele vai com uma faquinha e consegue
Abrir, tá? Ô, Aí tia, vai ver se tem pérola ou não. ô, tia, uma Fala. pergunta. São as ostras que tem, às vezes, quando a gente pega na mão, algumas, que meio que tem uma linguinha? Ah, não. É um outro tipo de bivalve também. Mas ali não é a linguinha, não. Sabe o que que é aquilo ali? Deixa eu ver se tem a foto aqui para mostrar para você. Quero nem saber o que é aquilo. Tem. Aqui. Tem sim, ó. É um tipo que um pé. Aqui tem na 200, na página que a gente estava, na 251 tem. Aí ele realmente sai da concha. Parece uma linguinha, mas não é linguinha, não. É o pé deles, como se fosse o pé, né? Eles são formados por cabeça, massa visceral e pé. Então, essa linguinha que você vê, às vezes, na praia, algumas conchinhas saindo, é o pé dele. Ou então, aqui no livro não mostra o sifão dele, que ele usa para respirar também. Pode ser o sifão também, a parte respiratória dele. Mas aí essa parte aqui no livro não mostra a foto, só mostra do pé, tá? Então é isso, não é a linguinha, não. Bom, aí estão perguntando aí o valor, né? Quanto que vale uma pérola? Aí depende do tamanho, de quanto essa substância foi secretada e quantas voltas ela envolveu o grão de areia, né? Porque pode ser formada de diversos tamanhos. Então, o valor ele está relacionado ao tamanho da pérola e a esse formato. Quanto mais redondinho tiver, maior valor comercial, tá? Agora, ainda existe um outro caso, mais raro ainda, que é o da pérola negra. Já ouviram falar? Não. Não? Eu já A ouvi pérola, falar, tia. já ouviu falar? A pérola, em vez dela ser clarinha, igual tá essa daí da foto, ela é mais escura. Por quê? Porque em vez dela liberar esse líquido, né, essa substância clarinha, assim, cheia de cores, essa secreção, essa substância secretada é um pouco mais escura. E aí, quando ela começa a envolver esse grãozinho de areia, fazer esse mesmo processo, ela fica uma pérola mais escura. E aí, desse tipo, da ostra produzir esse tipo de substância mais escura, é mais rara ainda. E por ser mais rara, vai ser mais cara ainda, tá? Aí, o que que o ser humano muito inteligente, né? Porque nós somos inteligentes, o que que o ser humano ele descobriu? Ele falou: poxa, se a ostra consegue produzir essa substância para envolver esse grão de areia e produzir posteriormente uma pérola, eu vou tentar introduzir, né, artificialmente, porque isso acontece naturalmente, né, no fundo do mar. Mas o ser humano percebeu que ele poderia tornar isso artificial, fazer isso, provocar essa situação. E aí ele tenta, nessa aberturinha, né, nessa parte que não deveria estar aberta, mas estava por algum motivo, ele tenta introduzir um grãozinho de areia ali dentro para que a ostra comece a fazer esse processo e ele ter a pérola. Olha como o ser humano é inteligente. Então, algumas pessoas, alguns pescadores, criam ostras só para tentar introduzir o grãozinho de areia lá dentro dela e ela fabricar uma pérola e depois ele vender a pérola, tá? Então, essa era a curiosidade dos bivalves que eu tinha para contar para vocês, que alguns aí já sabiam mais ou menos, né, como que funcionava, certo? Bom, aí ele mostra um outro grupo, que é o grupo dos artrópodes, tá?
Nesse filo dos artrópodes, eles recebem esse nome por possuir patas articuladas ao corpo, tá? Estão perguntando quanto custa, a gente não tem como saber, né? Quanto custa uma ostra, a gente não tem como saber ao certo quanto é, tá? Até porque ela não é vendida assim separadamente. Geralmente ela com a pérola se faz alguma joia, né? E geralmente não utilizam uma só, utilizam várias, pelo menos duas, né? Para fazer um par de brincos. Então, dependendo do lugar que você compre, pode ser R$ 1.000, não sei quantos, 10 mil, 20 mil, tá? Dependendo da joia que você compra. Vamos para a página 260. Essa parte dos artrópodes está na página 260. Ah, mas aí no Alcântara, né, é falsificada, não é uma pérola real, né? É uma pérola artificial de plástico, né? Aí não vale. Se a gente comprar um brinquinho de pérola lá no Alcântara, vai ser R$ 1, né? Mas não é uma pérola verdadeira, é uma pérola de plástico, né? Só pintaram para dar aquela aparência de pérola. Aí não vale. Bom, então, esse grupo da página 260, o grupo dos artrópodes, eles recebem esse nome porque possuem pernas articuladas ao corpo. Ah, minha filha foi até buscar o dela, ó. Esse brinquinho aqui, ó, é lá do Alcântara. Quer dizer, não sei se é do Alcântara porque ela ganhou de presente, mas provavelmente deve ser. É R$ 1, né? Porque é uma pérola falsa de plástico, tá? Mas ela é bem parecida com a verdadeira, né? O formato, esse brilho nacarado que ela tem, né? Imitando tipo uma madrepérola. Não sei também se vocês já observaram, dentro de uma concha, de uma ostra, tem por dentro, né, da concha, tem essa um monte de cores, né? Que é justamente por causa dessa substância que ela produz, tá? Então, as conchas por fora, geralmente, elas são clarinhas, mas por dentro, por conta dela produzir essa substância, ela tem várias cores. Se a gente mudar assim, de posição a concha, a gente consegue ver, tem várias partes ali com cores diferentes, tá? Todo mundo tem, né? Esse todo mundo tem, R$ 1. Agora a verdadeira aí já Acho fica que um foi de pouquinho. Alcântara esse aqui. Aí já a verdadeira já fica um pouquinho mais difícil de ter. Aline, Bom, então, João oi, falou que ele Angela. vai ter que sair. Ele pediu pra você marcar a presença dele. Tá bom, pode deixar. Se eu esquecer, vocês me lembram no final. Então, no grupo dos artrópodes, nós temos pernas articuladas ao corpo, tá? Então, se a gente observar aí na página 260 e 261, tem vários exemplos. Temos aí. Aqui, deixa eu ver que bicho é esse. Parece Qual página? uma cigarra, né? 260 e 261. Temos uma formiga, temos a abelha. Todas essas fotos, ó, dão para ver certinho as perninhas desses animais que estão articuladas ao corpo. Então, tem o corpinho e as perninhas por fora do corpinho. Todos os animais do grupo dos artrópodes têm essa característica, tá? Além de alguns terem aquela característica do exoesqueleto que a gente viu lá na cigarra, na abertura do capítulo, né? Que eu perguntei a vocês o que estava acontecendo ali, aí vocês me disseram que eles estavam trocando de pele, né? Mas na verdade não é uma pele, é o exoesqueleto deles. Como eles são animais invertebrados, eles precisam ter uma proteção. O corpinho também é mole, porque não tem osso, né? Então precisa ter uma proteção. E é esse exoesqueleto que protege o corpo deles.
Então, de vez em quando, eles trocam esse exoesqueleto, esse esqueleto de fora, né? Exo é de parte externa e esqueleto, esqueleto por fora. Então, eles trocam, igual está mostrando aí na página 260 também, tá? Então, o primeiro grupo dos artrópodes que ele comenta é o grupo dos insetos, tá? Que é um grupo gigantesco. Aqui o livro cita alguns exemplos, fala do borboleta, besouro, percevejo, barata, cupim, formiga, abelha, mosquito, mas tem uma infinidade, é o grupo que mais tem espécies diferentes. É o grupo dos insetos, tá? É um grupo gigantesco. Cada um com a sua função, né? Para o controle da natureza, cada um tem a sua função na natureza, mas é um grupo bem variado, tá? E aí ele mostra para a gente, na 261, a imagem de uma abelhinha para a gente ver as partes do corpo dos insetos, tá? Todos eles têm essa mesma organização. Vai ter uma cabeça, vai ter um tórax e vai ter um abdômen. Vai possuir, na maioria das vezes, antenas, asas, alguns que não, né? Mas na maioria sim, pares de asas, antenas, essas patinhas articuladas ao corpo, ó, a estrutura é mais ou menos igual para todos eles. A formiga é um pouquinho diferente, porque aí já não tem a presença de asas, né? Mas tem as antenas, tem as perninhas articuladas, tem a cabeça, tem o tórax, tem o abdômen. A divisão do corpo é sempre essa. Aí eu pergunto a vocês: vai ter uma outra classe dentro dos artrópodes que são os aracnídeos, tá? Que é o grupo das aranhas. Isso, as tanajuras também fazem parte desse, tá? Desse grupo. Vai ter o grupo dos aracnídeos, que é o grupo das aranhas. Aranha, escorpião. Alguém sabe me dizer o porquê que a aranha, o escorpião, o carrapato, os ácaros não estão no grupo dos insetos, estão num grupo separado? É do filo artrópode, mas não está no grupo dos insetos, está no grupo dos aracnídeos. Alguém sabe me dizer por quê? Não? Pedro Lucas não sabe, não? Sei não, tia. Não? Ninguém chuta nada? Não? A quantidade de pernas? Muito bem, Ana Bárbara, a quantidade de pernas. Isso aí. Eu acabei de falar para vocês que nos insetos, ó, a aparência é essa que está aí, igual da abelhinha aí. Temos a cabeça, o tórax, o abdômen, tem as perninhas aí articuladas ao corpo. Só que no grupo dos insetos, todos os insetos, eles têm 3 pares de pernas, ou seja, 6 perninhas, 3 de cada lado, tá? No grupo dos aracnídeos, eles estão separados desse grupo dos insetos porque eles possuem 4 pares de patas, tá? São 8 no total, em vez de 6, são 8. 4 de cada lado, tem uma a mais em cada lado. Então, o escorpião é assim, a aranha é assim, o carrapato é assim, tá? Por isso que eles estão em outro grupo, em outra classe. Pertencem ao mesmo filo, filo dos artrópodes, porque tem a característica de ter pernas articuladas ao corpo, mas estão em classes diferentes por conta da quantidade das perninhas, das patinhas. Certo? Entenderam? Essa é a principal diferença, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Ah, sim.
esses animais, na hora da reprodução, né, eles vão colocar ovos, tá, para se reproduzir. Então, vai estar lá o ovinho, desse ovinho pode gerar uma larva e depois um adulto, ou pode gerar uma pupa, depois uma larva e um adulto. Aí a gente vai ver a diferença desse desenvolvimento, tá? Como que eles vão se desenvolver? Alguns vão ser herbívoros, vão se alimentar de vegetais, né, de folhas. Outros podem ser carnívoros, vão se alimentar de outros animais. E alguns também podem se alimentar de sangue, que é o caso do mosquito, né? As fêmeas do mosquito se alimentam de sangue e os machos do mosquito se alimentam de seiva das plantas, tá? Então, quando a gente é picado por um mosquito, é a fêmea que está perturbando a gente, porque é ela que precisa do sangue para originar os ovos, né? E aí depois conseguir colocar os ovos dela em paz. É por causa do nosso sangue, então por isso que ela pica a gente. Já os machos não, os machos eles procuram na natureza seivas de vegetais, né? Aqueles líquidos que os vegetais produzem. Então eles não perturbam a gente, não. Se tiver algum macho na nossa casa, ele só vai perturbar com aquele barulhinho chato que ele faz no ouvido. Mas picar ele não vai picar, tá? Bom, aí, não sei se vai dar tempo de explicar isso tudo hoje, mas acho que não. Semana que vem eu continuo nessa parte. Na página 262, mostra que os insetos, eles podem sofrer metamorfoses, tá? O que é isso, metamorfoses? São transformações. Metamorfose, professora, é uma transformação que deixa o animal muito diferente, tipo a lagarta que vira borboleta. Isso aí, que é o primeiro exemplo que está mostrando na página 262, tá? Está mostrando aí o exemplo da lagarta. Então, a metamorfose, ela pode ser uma metamorfose completa ou incompleta. Ou então, em alguns casos, não ocorrer metamorfose. Em alguns insetos não ocorre metamorfose, não tem modificação nenhuma, tá? Então, no primeiro exemplo, é esse exemplo que Lucas deu, da lagartinha, ó. A gente tem aí os ovinhos, aí ela passa por um estágio de larva, que é essa lagarta que ele falou. Depois, ó, a lagarta vai formar uma pupa, que é um casulo, e aí nesse casulo é que vai dar origem à borboleta. Ela vai se Nesse desenvolver. casulo, ela dorme por um tempão e depois ela vira borboleta. Isso Aí aí. ocorre a metamorfose. Isso aí. Quando a gente voltar para a escola, eu não tenho como passar aqui agora porque eu faço as minhas aulas pelo celular. E o que eu tenho é um DVD. Mas quando a gente voltar para. Não tem isso na internet. Eu já tentei procurar pela internet, mas não consegui. Eu tenho um DVD que mostra exatamente essa transformação que ocorre. E é lindo, por sinal. Não fala só das borboletas, fala de vários insetos. Mas a parte mais bonita é da parte da borboleta. Aí mostra toda essa transformação que ocorre até ela virar borboleta e mostra também ela saindo do casulo. A asa dela fica toda dobradinha, igual um papel dobrado, para poder caber dentro desse casulo que ela faz. Aí, quando a gente voltar, eu vou ver com o tio Gilbert para ele colocar um computador lá que tenha um negócio do CD para a gente poder assistir esse DVD, tá? Que é muito legal. Professora, Oi. a borboleta morre assim, ela bota os ovos, não é? Sim, ela tem um tempo de vida também bem pequeno, igual a mosca. Também ela tem Só alguns meses de vida. isso, é assim mesmo.
Essa parte nós vamos voltar na semana que vem, tá? Para a gente terminar, porque agora eu tenho que explicar direitinho a diferença da metamorfose completa para a metamorfose incompleta e para os insetos que não ocorre metamorfose, tá? Então eu vou voltar nessa página de novo. Agora lá no chat eu vou escrever algumas páginas para vocês tentarem fazer em casa. Aí na semana que vem a gente tenta terminar essa parte que falta e eu tento corrigir o dever. Se não der para corrigir o dever todo, aí eu vou pedir o tio Gilbert para colocar a correção na plataforma para vocês, que a gente tem que terminar o módulo 2 semana que vem, tá? Que o segundo bimestre termina na semana que vem. Então a gente tem a aula da semana que vem para terminar, tá? Deixa eu ver aqui quais são as páginas. Vou colocar aqui no chat. Para casa. Página 258 e 259. 274. Se tiver alguma questão que vocês não consigam fazer, não tem problema, porque eu não terminei de explicar tudo, tá? Aí não tem problema, não. Ainda falta ainda a gente ver ainda o grupo das aranhas. É porque semana que vem a gente termina. Aí eu termino de explicar. Até... Ô, professora, Oi. todos os tipos de aranha nunca nascem grandes assim, nascem bem pequenos, aí depois ficam grandes e ficam... Sim, sim. A gente vai ver esse grupo das aranhas na semana que vem. O grupo dos crustáceos, que eu falei, que é do camarão, da lagosta. Vamos ver o grupo das aranhas também. E vamos ver o grupo das lacraias e dos gongolos. Faltam esses 3 grupos para a gente ver. Tá? Tem muito em casa. Na semana que vem, tá bom? Coloquei as páginas do dever de casa no chat, olhem lá, vão copiar. Vou conferir aqui a chamada de vocês, então. Ana Bárbara tá aí. Ana Clara, tá aí? Aqui. Ok. Arthur, Presente. ok. Breno, Breno não veio, não. Caroline, Presente. Daniel, Veio também, não. Diana, Aqui, tia. ok. Professora, Oi. eu vou ter que sair porque eu vou no dentista. Tá, Lucas, vou marcar o seu aqui, pode sair. Ellen, tá aí? Gabriel Cabral, Aqui. ok. Gabriel Ribeiro, Presente. Gabriel Soares. Tchau, tia. Tchau, amor. Bom final de Bom semana. final de semana pra você. Tia, ele falou que tinha que sair, Gabriel Soares. Tá bom. Tchau, Júlia, tia.